Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa tarde a todos, encarnados e desencarnados. Sejam todos bem-vindos na nossa casa de amor. Boa tarde aos internautas também, que estão nos ouvindo de casa. Vamos dar alguns avisos para dar início à nossa reunião. A nossa casa, ela possui estudos de domingo a domingo. Então, todos os dias tem estudo. Nós estudamos as obras básicas, nós estudamos obras de André Luiz, obras de Dona Ivone Pereira e obras de Leon Denis. Quem quiser vir estudar conosco, é só entrar no site www.centroespiritualtivopanfiro.com. Vai encontrar toda a programação da casa lá, dos estudos, horários, dias. Vai encontrar os horários das reuniões públicas também, os dias e horários, vai encontrar tudo lá. Nossa casa, ela mantém a obra social Antônio de Aquino, que acontece todos os sábados, de 8 ao meio-dia. Nossas crianças, com as mães, os pais, chegam na nossa casa, tomam o café da manhã, vão para as salas estudarem, estudam o mesmo tema, é adequado a cada faixa etária, e almoçam e retornam aos seus lares. Quem quiser nos ajudar ou conhecer a obra social, é só procurar os dirigentes da casa que vão receber as devidas orientações. Nós pedimos ajuda também, porque são muitas famílias. Então, quem puder nos ajudar com 1 quilo de alimento não perecível, vai ajudar tanto na composição das cestas básicas que essas famílias recebem, e na comida, no almoço, no que elas almoçam aqui, no café da manhã. Então, 1 quilo de alimento não perecível já nos ajuda. Nós pedimos também roupas em bom estado, sapatos, cintos, bolsas, bijuterias, que tiver em bom estado de comercialização, que a gente tem um bazar beneficente e a renda é revestida para a obra social, a qual nós mantemos. Então, quem puder nos ajudar, assim também, que seja bem-vindo toda ajuda. A nossa palestrante de hoje é a nossa querida Berenice Lima. Ela vai nos falar do capítulo 2, Encarnação dos Espíritos, a subquestão, a alma, das questões 134 a 146. Na sustentação, nós temos a nossa querida Silvana, que é trabalhadora da nossa casa. Ela vai nos falar do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas. O item 8, os falsos profetas. Nós vamos ler esse item para a gente fazer a nossa prece, preparando para fazer a nossa prece. Evangelho segundo o Espiritismo, instruções dos Espíritos, os falsos profetas. Item 8. Se alguém vos disser, o Cristo está ali, não procureis, ao contrário, ficai bem atentos, porque os falsos profetas serão numerosos. Não vedes as folhas da figueira que começam a embranquecer? Não vedes seus numerosos rebentos esperando pela época da floração? E o Cristo não vos disse que se conhece uma árvore pelo seu fruto? Se, pois, os frutos são amargos, julgais que a árvore é má. Mas se eles são doces e saudáveis, dizei, nada tão puro pode sair de um tronco mau. Vamos então elevar os nossos pensamentos até Jesus. Senhor Jesus, Mestre querido, Mestre amado,
nós estamos reunidos mais uma vez em Teu nome, pedindo a Tua ajuda, a Tua proteção para a nossa tarde de estudos, que Teu amor possa envolver a Silvana, envolver a Berenice e ajudá-las, que o altivo também possa ajudá-las, e que Teu amor envolva todos que estão aqui, Senhor, encarnados e desencarnados, os internautas também, que possam ser abençoados, amparados e sustentados nesse momento de estudos na nossa casa de amor. Ampara-nos, Senhor, que seja em nome de Deus, em Teu nome, Jesus, em nome do altivo e da coluna espiritual diretora da nossa casa, que possamos dar por iniciado a nossa reunião da tarde de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Berenice, eu vou ler a primeira questão, tá? Percentual, pessoal. Bom, a questão 134 do livro, a alma. 134, Allan Kardec pergunta: que é a alma? E os espíritos respondem: um espírito encarnado. Que era a alma antes de se unir ao corpo? Espírito. As almas e os espíritos são, portanto, identicamente a mesma coisa? Sim, as almas são apenas os espíritos, antes de se unir ao corpo. A alma é um dos seres inteligentes que povoam o mundo invisível e que revestem temporariamente um envoltório carnal, para se purificarem e se esclarecerem. Vamos então passar a palavra a Berenice, que Deus abençoe e Jesus ampare. Boa tarde, que cada um de nós sinta a presença do amigo espiritual, sentindo também a presença da equipe espiritual da casa, porque nós somos trazidos para esse momento de estudo. E durante os estudos, é um momento que os nossos amigos espirituais nos acessam. Então, é um momento, digamos que é a reunião de desobsessão de uma casa espírita. O início dela é no momento de uma palestra pública, porque nós trazemos os nossos conflitos, nós trazemos as nossas companhias, a casa espírita faz o acolhimento, os espíritos fazem os acolhimentos, os atendimentos fraternos com os espíritos que nos acompanham, e assim é direcionado um grande trabalho espiritual. Sobre o tema alma, né, nós temos sempre que estar refletindo pela metodologia da doutrina espírita, que o Kardec usa a metodologia justamente de perguntas e respostas. Foi uma metodologia usada por Allan Kardec, porque a coisa que o espírito mais querem de nós é que a gente aprenda a raciocinar. É tanto que eles falam que a fé tem que ser raciocinada. A gente tem que pensar. E para a gente pensar, a gente tem que colocar a nossa visão no futuro. Não é ser ansioso, mas é a gente ter a visão de futuro para a gente refletir. A tomada de decisão agora que eu fizer, a minha ação agora, qual vai ser o reflexo dela no futuro? Quais serão as consequências no futuro? Então, a proposta da doutrina espírita é a gente ter a visão de futuro, para a gente se planejar, executar no presente, para no futuro fazer a colheita. A gente faz a semeadura agora e a colheita no final. E dentro dessa proposta, desse tema alma, né, reflita aí. Se você pudesse falar, perguntar, criar perguntas sobre o tema alma,
quantas perguntas você teria para fazer? Que tipo de pergunta você falaria? Esse tema alma é um tema que você acha importante? É um tema que lhe diz respeito? Se alguém falar sobre alma, que pergunta você gostaria de fazer? Pois bem, Allan Kardec fez 20 perguntas sobre esse tema. E para a gente entender por que ele fez essas perguntas todas, quando a gente estuda, né, a chegada da doutrina espírita no nosso planeta, ela veio logo depois que teve um período da história negro, que foi o período da Inquisição, que foi o período onde a instituição da Igreja Católica, ela fazia o quê? Queimava as pessoas por questões políticas, sociais, por ideias da instituição, usando o nome de Deus, usando o nome de Jesus, e ali fez uma grande perseguição. Por isso que nós espíritas precisamos raciocinar, para que a gente aprenda a não julgar e compreender, para que a gente aprenda a não julgar e respeitar, para que a gente aprenda a não julgar e fazer melhor do que aquilo que nos incomoda. Estudar a doutrina espírita é isso. É cada um de nós se tornar uma pessoa melhor. E aí cada um de nós tem que saber o que eu posso melhorar, qual é o meu ponto mais fraco, aonde é que está a minha encrenca mesmo, quais são, não é nem defeito, são fragilidades. Porque a gente, na hora que identifica uma fragilidade, a gente tem como consertar. Porque essa fragilidade também foi causada por cada um de nós. Então, estudar a doutrina é sobre isso. Então, esse tema alma, que o Kardec pergunta, e é logo nessas primeiras perguntas, é porque nesta época, inclusive, para a Igreja Católica, para os homens, os pensadores na época, mulher nem tinha alma. E o que significava isso? Mulher nem tinha alma. Era uma coisa qualquer. O respeito pelas pessoas era muito ligado apenas às questões políticas, sociais, financeiras. Fora disso, não se havia respeito. Então, Kardec, quando ele vem abordando essas questões, é para fazer com que todo mundo naquela época começasse a pensar sobre esse tema alma. E nós, hoje em dia, muitos de nós, nem para pensar sobre isso. Então, quando ele fala o que é alma, é um espírito encarnado. O que isso significa para você? Né? Você, eu também, que uma individualidade. Nós somos individuais, únicos. Não existe uma cópia nossa em nenhum lugar. Nós somos únicos. Só você existe. Ninguém é igual a você. Você é único, é uma criação única. É um plano, está dentro de um plano de Deus. E para nós chegarmos onde nós estamos, teve toda uma caminhada que, estudando a doutrina espírita, a gente consegue entender. Porque tem pessoas que falam assim para mim, né? Chega lá no nosso trabalho, lá no centro, e fala: por que eu nasci? Por que eu existo? Eu não queria existir. Eu não queria nada disso. Eu queria morrer. Mas se você morrer, você vai continuar existindo. Mas eu não queria. E aí, começa a entrar num conflito muito grande, e dentro desse conflito, muitas pessoas entram em depressão, muitas pessoas adoecem, muitas pessoas vão para o suicídio, porque tem duas ideias que o mundo, as pessoas que se dizem inteligentes colocaram para a humanidade, que são duas ideias perversas. Uma é o materialismo e a outra o determinismo.
O que é materialismo? Olha, só vale o que tem aqui. O agora morreu, acabou. Não tem mais nada. Não tem Deus, não existe nada. É só aqui e agora. Morreu, acabou. Isso é uma visão material. Por quê? Se eu estou vendo o corpo se mexendo, falando, está vivo. Se eu olhar o corpo e não se mexer, está morto e está tudo acabado. Tudo acabado. Isso é uma ideia que foi jogada para todos nós. Por isso que os espíritos querem que a gente pense. Pense. Não acredite em nada. Mesmo o que está escrito aqui, questione. Faça uma pergunta. Porque na hora que a gente começa a questionar, a perguntar, a buscar compreender, nós vamos encontrar, vamos encontrar um significado para tudo na vida. Então veja, será que seria justo cada um ter apenas uma única vida? Aí um nasce numa família organizada, numa família estruturada, aí nasce ali, né, que todo mundo quer ter aquela vida. Aí um outro nasce numa família desorganizada, no meio de confusão, passando necessidades. Para quê? Por quê? Como é que isso aconteceu? Por que um nasce nessa necessidade e o outro nasce nessa vida que a gente acha que é uma vida tranquila? Aí nasce, vive, morreu, pronto, acabou tudo. E aquelas experiências que esse grupo da dificuldade passou? Ele vai fazer o que com aquela experiência? Com aqueles sentimentos? Ele vai fazer o que com aquilo? E essa outra família, que aparentemente estava tudo organizado, vai fazer o quê? Vai jogar tudo fora? Não vai servir para nada? Ora, se nós, que somos limitados, a gente não gosta de fazer coisa que não tenha uma finalidade, imagina se Deus vai fazer alguma coisa. Então, a gente reencarna na individualidade que nós somos para a gente passar por provas, para a gente passar por etapas. Para quê? Para vencer. Cada um de nós é um vencedor. Cada um de nós vai passar pela prova da riqueza, da pobreza, da saúde, da doença, das alegrias, das tristezas e das oportunidades. Oportunidades que elas vão chegar e a gente vai falar sim ou não. Oportunidade de ajudar alguém, oportunidade de dar uma palavra de ânimo para outra pessoa, oportunidade de falar não, não pode, para educar, oportunidade de dar um abraço. E essas oportunidades, nós vamos usar uma coisinha chamada livre-arbítrio. Eu decido o que é que eu vou fazer com as minhas oportunidades. Então, quando Kardec pergunta o que é a alma é esse espírito individual que reencarna, que para lidar aqui com a família, com as provas, com as oportunidades, ele precisa de quê? De um corpo. Então, o corpo já é uma grande prova para a gente. É uma grande prova como é o meu corpo. O meu corpo é a habitação que o espírito
vai morar. E a gente paga um aluguel por esse corpo. E a gente precisa cuidar bem desse corpo, porque nós vamos ser cobrados por este corpo, né? Então, tudo na vida nós temos que pensar. Por que eu nasci aqui no Rio de Janeiro? Olha, eu nasci na Paraíba. E desde pequena eu sabia que meu lugar não era ali. Eu tinha certeza. Olha, eu sou de uma família grande. Desde pequena, eu nem sabia que existia outras cidades. Porque quando eu tenho 60 anos, naquela época, criança, não tinha acesso à conversa de adultos, à televisão, quase que é da minha idade, né? Então, a gente não tinha tantas informações, a gente não sabia que existia tantas outras cidades, as outras coisas. Mas eu sabia que meu lugar não era ali. Quando eu cheguei aqui no Rio, eu vim passear e eu falei, meu lugar é aqui. Depois descobri Magé, e é onde nós temos um grande trabalho social lá em Magé, que o doutor Erma, através do Altivo, quando o Altivo estava encarnado, nos orientou para que o trabalho social fosse lá, porque lá tem uma responsabilidade, tem um compromisso com o descobrimento do Brasil, que foi naquela área. Tanto que, para se chegar a Petrópolis, a cidade imperial, a estrada real parte de Magé, porque o mar vai até ali. Então, era ali que os europeus chegavam. A primeira estrada de ferro foi construída em Magé, para entrar pelo Brasil adentro, para poder tirar as riquezas. O porto, onde teve o maior escoamento dos tesouros do Brasil, também foi lá. E os primeiros políticos, a República, tudo chegou lá e construíram a estrada real para Petrópolis. Por que tudo isso aconteceu? Quem estava lá? Quantas reencarnações nós já tivemos? Quantas vivências nós já tivemos? Quantas experiências nós já tivemos? Quantos corpos nós já tivemos? Vamos imaginar assim, ó. Vamos imaginar um artista. Todo mundo aqui sabe quem é um artista, Tarcísio Meira? Gente, é o único que vem na minha cabeça agora é ele, entendeu? Então, ele fez muitas novelas. Então, uma novela que eu assisti dele se chamava Irmãos Coragem. Aí, vamos supor que eu só assisti essa. Aí você assistiu uma outra novela chamada Semideus. Só assistiu essa. Aí a outra pessoa assistiu a novela chamada não sei o que é. Cada um de nós assistiu uma novela dele. E o Irmão Coragem, que eu assisti, eu me lembro do personagem dele, a roupa que ele vestia, né, como ele falava. Então, eu sei o personagem. Aí, imagina que ele entra aqui de sunga. Na hora que eu olhar para ele, o que eu vou pensar? Olha o Irmãos Coragem, olha o Jerônimo do Irmão Coragem. Porque na hora que eu olhar para ele, ele mesmo de sunga, quando eu olhar, eu vou reconhecer ele como o personagem. E aí, quando você olhar, você vai dizer, é o fulano do semideus. Aí outra pessoa vai olhar, é o fulano tal. Então, a individualidade é assim. Nós temos várias vidas, nós atuamos em vários corpos diferentes, agimos, interagimos com grupos de pessoas diferentes, mas tudo isso tem só um objetivo, que é a gente progredir. A gente reencarna para a gente progredir. É a única maneira de evoluir, de progredir,
é reencarnando. E quando a gente reencarna, aí nós somos essa alma, né? Então, nós somos essa alma. Quando o Kardec fala assim, olha, e qual a natureza desse elo que une esse espírito ao corpo? Como é que funciona isso? Já pararam para pensar? Aí eu sou um espírito, estou lá no mundo espiritual. Qual é a hora que eu me ligo ao corpo? Qual é a hora que eu começo a dizer realmente que eu estou reencarnado? Qual é a hora que eu estou ligado, que eu me torno uma alma, que eu me torno esse participante desse planeta Terra? Então, nós somos um espírito, um ser individualizado, que para progredir precisa reencarnar, e para reencarnar precisa de um corpo. E precisa de quê? De uma mãe e de um pai. É a única coisa que a gente sabe quando a gente reencarna, é que nós temos um pai e uma mãe, e que um dia nós vamos desencarnar. É a única coisa que a gente sabe. Então, a gente tem essa mãe, que no ato sexual, biologicamente, acontece a fusão do óvulo, do espermatozoide, só que naquele momento que acontece, já está ligado um espírito que está no mundo espiritual, que se liga ali àquele momento. E muitas das vezes, a gravidez mesmo acontece antes, a filiação, a afinidade com o espírito acontece antes do ato sexual. Tem um livro chamado Missionários da Luz, que conta uma reencarnação, que é a reencarnação de Sigismundo. O pai, Adelino, a mãe, Raquel, e a Raquel, ela desejava ter um filho, porque antes da Raquel reencarnar, já estava no planejamento reencarnatório dela ter 2 filhos. Então, ela já nasceu com esse planejamento. Ela casou com Adelino, teve o primeiro filho, que foi o Pedro, e aí ela começou a sentir muita vontade de ter outro filho. E no mundo, ela dormia, o corpo ficava dormindo na cama, o espírito saía do corpo em desdobramento, ia na colônia espiritual, no local do mundo espiritual, e ela encontrava com o espírito que viria no futuro reencarnar como filho dela, que era o Sigismundo. E quando ela acordava, ela não se lembrava, mas ela acordava com a vontade de ser mãe, com a vontade de ter outro filho. E ela conversando ali com o marido dela. Só que o marido dela não queria o segundo filho. E por que ele não queria o segundo filho? Porque ele, o Adelino, não se dava com esse espírito Sigismundo, porque na vida passada os dois tiveram muito atrito. E o Sigismundo pediu para vir como filho dele, pedindo perdão. E dizendo que, olha, eu quero vir como filho dele, porque eu estou arrependido pelo mal que eu fiz, e eu quero reencarnar como filho dele para cuidar dele. Eu quero cuidar dele. Mas o Adelino, né, com aquela ideia, não queria. Aí um belo dia, o Adelino dormindo, o corpo lá dormindo, o Adelino em espírito sai do corpo, em desdobramento, no mundo espiritual, encontra com o espírito amigo dele, o anjo de guarda, que estava junto com o Sigismundo, um espírito individualizado, e nesse momento, no mundo espiritual, Adelino sonhando, né, mas estava acontecendo, o Sigismundo, gente, se ajoelha, pega as mãos
do Adelino e fala: me perdoe, deixe eu nascer como seu filho, me perdoe, mas eu vou cuidar de você. E essa hora foi tão linda que tocou o coração do Adelino. O Adelino acordou, não se lembrou desse encontro, mas ficou com aquela vontade de ter o filho. E aí os dois têm a relação sexual. Nesse momento da relação sexual, já estava tudo preparado para ver a ligação do Sigismundo com essa mãe. E é uma festa no mundo espiritual, quando biologicamente o corpo do homem, o corpo da mulher, o óvulo e o espermatozoide se juntam, e a partir dali vem o feto e essa ligação do mundo espiritual. Na hora que o espírito Sigismundo se liga que se torna ali o feto, né? No processo todo de gestação, que reencarna, pronto, ele é uma alma, porque é esse espírito que, reencarnado no corpo, ele é essa alma. Então, o Kardec faz toda essa explicação para que a gente veja que tem uma diferença. Então, espíritos, todos nós somos, e alma é o espírito que está habitando o corpo, que está reencarnado. E aí, o Kardec ainda fala de uma palavra que ela é bem difícil, que se chama perispírito. Que o perispírito é o modelo organizador, é o nosso corpo espiritual. Tem um outro livro que o André Luiz conta, que tem ele tá vendo uma moça muito bonita, muito bonita. E essa moça almoçou, sentou na cadeira e deu um cochilo. Quando ela deu um cochilo, lembra? A Raquel, o Adelino, quando dormiram, o espírito sai do corpo, né? Em desdobramento. Só que ele sai com uma aparência. Então, o que o André Luiz percebe? Essa moça que era linda, materialmente, né? O corpo lindo, na hora que ela cochila e sai do corpo, o que ele percebe? Como ela era feia, mas no aspecto assustador. Por quê? Porque ela estava num corpo bonito, mas ela tinha uma mente sempre de arrumar encrenca, de prejudicar as pessoas, de caluniar as pessoas. Então, aquela mente dela, por tudo que ela fazia com as pessoas, aquilo era o significado daquela alma. Então, por fora o corpo era lindo, mas aquela alma, aquele ser, tinha uma mente tão perversa que era feio, pela sua perversidade. Por isso que Jesus sempre falava para a gente, e que ele falava? Que por fora, muitas vezes, é que nem os sepulcros caiados, branco por fora e por dentro podridão. Porque às vezes você chega no cemitério, os túmulos são lindos, mas ali dentro o corpo já está em decomposição. Então, quando ele faz essa analogia, é para a gente entender como é que eu sou. Eu quero uma beleza externa ou eu quero ser uma beleza interna? Para quando eu sair do meu corpo, ou em desdobramento, ou pela morte, eu saia bem. Porque é uma beleza que ela é muito maior do que a beleza física. É aquela beleza da alma. Por exemplo, Madre Teresa de Calcutá. Desse tamanho, né? Fisicamente, completamente fora do padrão de beleza.
Mas as pessoas que tiveram contato com ela falavam que quando ela começava a falar, as pessoas achavam ela linda. Chico Xavier, fisicamente feio, não estava dentro do padrão de beleza masculina, né? Irmã Dulce, veja esses espíritos missionários. E uma vez o Chico até falou que isso é uma característica dos espíritos justamente para o quê? Não ser chamado a atenção pela cobiça da matéria. Porque nós somos meio perturbados, né, gente? Aí imagina chegar perto da Madre Teresa, do Chico Xavier, ser um homem lindo, uma mulher linda, aí a cabeça já começa a pensar um monte de bobagem, e isso não iria ser bom para ninguém. Então, o padrão de beleza, nós temos que saber qual é o padrão de beleza que eu quero para mim. Porque essa construção é diária. Nós é que vamos fazer o tempo inteiro. Tem uma pergunta. Eu tenho uma crise de faringite terrível. Aí eu começo a falar, vai me dando vontade de tossir. Se eu entrar em crise, eu vou virar as costas para tossir à vontade e alguém aqui dá continuidade. Bota mais assim? Tá. Tem uma pergunta que o Kardec fala, mas quando essa alma, né, que é esse espírito reencarnado, ele pode habitar 2 corpos? Sabe aqueles gêmeos chipófagos que é chamado, que é um corpo só, 2 pessoas grudadas? Vocês já viram isso? Tem bastante. Isso é interessante, que é comum, né, esse tipo de reencarnação na Índia. Porque lá, até pela quantidade das seitas reencarnacionistas, eles conseguem absorver melhor esse tipo de reencarnação. Inclusive, tem um livro chamado Sexo e Obsessão, que conta a história do Marquês de Sade, que quando o Marquês de Sade estava reencarnado, ele era um homem muito cruel. Quando desencarnou no mundo espiritual, uma mulher que ele fez muito mal para ela, mas ela ficou com tanto ódio dele, que no mundo espiritual, o que aconteceu? O ódio dela, o que fez? Atraiu para ele e ela ficou ali grudadinha. Então a gente tem que ser esperto. Se a gente sente muito ódio de alguém, a proposta de Jesus do perdão é justamente para que a gente não sofra mais ainda. Porque quando a gente tem raiva, a gente não para de pensar naquilo que a gente está com raiva. Quando a gente está com raiva de alguém, a gente fica o quê? Remoendo na cabeça, o tempo inteiro. Vai que desencarna. Aí está remoendo aquilo na cabeça, a gente está onde está o pensamento, pronto. Você que está com muito ódio de alguém, toda vez que você pensar, o que acontece? Tchum, vai ser atraída ali para o lado. E o Marquês de Sade, que fez muito mal para uma pessoa, que tinha muito, e ficou muito ódio dele, quando os 2 desencarnaram, no mundo espiritual, o ódio dela era tão grande que ela ficava grudadinha dele. Tão grudada, que eles vão reencarnar coladinhos um no outro. Não significa que todos os casos de reencarnação de pessoas assim sejam por conta do ódio. Cada caso é um caso. Então, vão ser o espírito da Keller, acho que é Keller o nome dela, o espírito do Marquês de Sade. Eles estão muito coladinhos pelo ódio,
não tem como separar, porque o ódio liga, né? É tão grande que eles vão reencarnar e vão ser 2 espíritos num corpo. Isso foi uma pergunta que o Kardec fez. Olha que pergunta inteligente, né? E teve uma vez, tem um estudo do Altivo, que ele contou que ele acompanhou um caso, né, desses gêmeos chifófagos, que são 2 espíritos num corpo só. Ele acompanhou um caso que ele também era de ódio. Gente, um espírito, ele eram 2 espíritos e um corpo só. Então, um espírito dominava a área do estômago. Ele tinha mais acesso ao corpo físico. Ele decidiu não se alimentar para que o corpo único morresse, para ele continuar maltratando o outro no mundo espiritual. Então, para a gente ver como o sentimento da raiva e do ódio prejudica uma reencarnação, 2, 3, sei lá quantas. Nós que estamos estudando a doutrina espírita, nós temos que decidir para sermos felizes. Nós temos que decidir usar a nossa reencarnação para evoluir. Nós temos que decidir estudar a doutrina espírita para compreender. Então, o que os espíritos querem de nós é que a gente aprenda a compreender. Porque na hora que a gente compreende o mal que o ódio faz em nós, cientificamente já é comprovado que o mal, o ódio na nossa mente, adoece as células e a pessoa fica doente de câncer, que muitas vezes não era para ter essa doença, mas tem. Por quê? Porque a mente é tanta raiva, tanta mágoa, tanto ódio. Quem é que primeiro sente tudo isso? A própria pessoa. O corpo fica encharcado daquilo. O que acontece? Adoece. Então, o que a gente tem que fazer? Estudando, se melhorar. Ai, é muito difícil. Vamos pedir ajuda. Vamos orar, vamos fazer o culto no lar, pedindo ajuda aos nossos guias, aos nossos amigos espirituais, conversando com Jesus, conversando com Deus, pedindo força, para assim a gente dar uma seguir a nossa vida, né? Então, nós temos que pensar: eu sou um espírito reencarnado, então eu sou essa alma. Quais são os meus valores? O que é importante para mim? O que é importante para mim nesta reencarnação? Eu desencarnando hoje, depois da palestra, não me desencarne durante a palestra, senão vão dizer que eu tenho pé frio. Mas eu desencarnando, qual vai ser o estado da minha alma? Como é que eu vou estar? Eu vou estar procurando alguém porque eu estou com muito ódio? Eu vou estar tranquila porque eu compreendi a minha vida? Eu vou estar como? Pronto. Esse estado pertence a cada um de nós. O dono da nossa vida somos nós. Porque às vezes, lembra das 2 ideias perversas? Uma é o materialismo e a outra é o determinismo. Aconteceu porque Deus quer. E aconteceu porque estava escrito. E se aconteceu é porque era para acontecer. É isso? Não. Senão seríamos o quê? Marionetes? Não. Tem alguém com um controle remoto com a gente? Não. Tem uma coisa chamada livre-arbítrio. E a gente se acostuma. Aconteceu um acidente na Avenida das Américas com 3 jovens. Olha, se aconteceu é porque estava na hora deles. Não. A gente morre de véspera? Morre antes? Sim, morremos. É só a gente não se cuidar. Atravessa a rua sem olhar.
Aí você vai dizer, não, é porque estava na hora? Não. Isso é uma imprudência. Temos uma doença lá, temos diabetes, que é uma doença que nós trazemos na alma, que é justamente para a gente aprender sobre disciplina. Tem doenças que elas são os nossos professores. Às vezes nós precisamos de uma doença, como a diabetes, para a gente aprender disciplina. Não pode comer isso, não pode fazer isso, tem que fazer aquilo. Aí nós somos rebeldes e aí vamos fazer o quê? Vamos comer doce. Aí dá um problema, desencarna. Era para desencarnar daquele jeito? Não. Se tinha informação da doença e tinha informação da dieta para controlar, pronto. E a pessoa não liga, então significa que ela morreu antes da época. Tem um livro Sexo e Destino, que é do Chico Xavier, psicografia pelo espírito André Luiz, que ele conta um caso exatamente assim. É uma mocinha, a Marita, que ela reencarna, né? É um grupo familiar, então são almas comprometidas entre elas, de vidas passadas. Então fizeram um planejamento reencarnatório, onde um grupo ia reencarnar numa família no Flamengo e um outro grupo ia reencarnar formando outra família no Grajaú. E no planejamento estava assim, olha, uma mocinha da família do Flamengo vai casar com o rapaz da família do Grajaú. E eles formarão o elo para unir as duas famílias. Esse é o planejamento reencarnatório. Por isso, gente, que olha, quem é sogra, quem é nora, não arruma confusão. Porque sabe-se lá qual foi o planejamento e a gente fica ali arrumando, implicando com a sogra, implicando com a nora, implicando com o genro, implicando com o sogro. Então, quando a gente vai se unir a alguém, a gente se une com a família toda. Então, vamos ter sabedoria para o relacionamento. E aí, aconteceu. A Marita, lá com o Gilberto, começaram a namorar, e noivando, e o negócio, né, crescendo, tudo dentro do planejamento. Mas lembra que não existe o determinismo, porque tem o livre-arbítrio. Sabe o que o Gilberto fez? Começou a se apaixonar pela irmã da noiva. E a irmã da noiva também. E começaram a se relacionar. Um belo dia, a Marita descobriu tudo. Então, ela descobriu que ela estava sendo traída pela irmã e pelo noivo. Olha que confusão. E nesse dia ela descobriu um monte de coisa, mas muita coisa mesmo. Então, ela saiu andando pela rua completamente com a mente atabalhoada. Completamente. Ela poderia ter decidido ficar em casa pensando. Ela poderia ter decidido ir conversar com alguém. Ela poderia ter decidido uma porção de coisas. Mas ela decidiu sair andando pela rua. Foi numa farmácia para comprar remédio porque queria se matar. O Salomão, que era o dono da farmácia, percebeu que ela estava muito agitada. Olha a importância da gente ficar de olho nas pessoas, a gente se importar com as pessoas, né? Ele estava no balcão, ela chegou muito atormentada e dizendo que queria um determinado medicamento. Ele já sabia que aquele medicamento poderia matar
ele começa a questionar ela, aí ela fala que não é para ela, é para o cachorro, e aí naquela confusão toda, ele vai e dá um outro tipo de remédio para ela. E ela sai pela rua, sem olhar trânsito, atravessando a rua de qualquer maneira. O que aconteceu? Foi atropelada. Na hora do atropelamento, que foi um acidente muito grave, o carro vinha em alta velocidade, foi um impacto muito grande. Naquele mesmo momento, os mentores dela falaram, olha, vai ter que ter um plano B, porque o corpo físico, a habitação, a carne, a matéria, sofreu um impacto do acidente tão forte, que não vai dar conta. Não vai dar conta. E ela, no desejo dela de morrer, piorou mais ainda a situação. Mas aconteceu ali o socorro e ela foi levada lá para o hospital. E os espíritos falaram, olha, não estava no planejamento dela fazer isso. Ela usou o livre-arbítrio. E eles falaram, olha, como teve um grande planejamento para juntar uma família daqui, esse grupo aqui, com a família lá da Tijuca, para depois eles se unirem e fazer alguns resgates, ela morrendo agora, até ela voltar a reencarnar, ia perder o tempo, porque foi um planejamento grande. E ela foi negligente. O que é ser negligente? Não respeitou o corpo, como está aqui. Nós temos essa habitação. Nós vamos ter que responder por ela. Nós vamos ter que dar conta do nosso corpo. E ela desrespeitou da maneira que ela saiu. Então, ela ficou no hospital, os espíritos ali ajudando, trabalhando, e aí foram para o plano B, mostrando que não existe o determinismo. Vai acontecer isso aqui. Não é assim, porque nós temos o livre arbítrio. Agora, nós que estamos estudando a doutrina espírita, que o objetivo é a gente raciocinar, ter a visão de futuro e aproveitar a nossa reencarnação, refletindo tudo com calma. O que os espíritos, os mentores, os guias decidiram? Olha, para não perder o tempo, a oportunidade da reencarnação, já que a irmã dela, a Marina, e o Gilberto estão se relacionando e decidiram se casar, e o corpo da Marita, a habitação, não vai aguentar o impacto do acidente, então ela desencarna, o desleixo dela, a irresponsabilidade dela de sair andando pela rua de qualquer maneira, que é considerado um suicídio indireto, porque sabe, se a gente sair atravessando a Avenida das Américas de qualquer maneira, a gente sabe que a gente corre um grande risco de sofrer um acidente. Então, eles falaram, esta irresponsabilidade dela, um determinado momento, ela vai ter que reencarnar para resolver essa irresponsabilidade. Mas não é o caso de agora. Vamos deixar esse problema mais para frente. O importante é que ela retorne nessa individualidade, que ela retorne para o seio dessa família, para que todos aqueles espíritos reencarnados resolverem a situação. O que acontece? Ela nasce como filha da irmã, que traiu ela, com o noivo que traiu ela. Então, imagina, será que vai ser uma reencarnação fácil? Será que vai ser, se não vai? Mas tinha necessidade disso? Não, não tinha. Então, quando a gente estuda a doutrina espírita, é para a gente sempre perguntar, tem necessidade disso?
Se eu arrumar uma confusão, se eu desgastar meu corpo, se eu bagunçar minha vida, eu vou ter que dar conta. Tudo que a gente desarruma, a gente vai ter que arrumar. Tudo que a gente suja, a gente vai ter que limpar. Porque quando a gente tem as outras pessoas para limpar, a gente nem se importa, né? Vai sujando as coisas, porque alguém vai limpar. Quando fala, olha, é você que vai lavar a louça que sujar, o que a gente faz? Começa a administrar para sujar o mínimo possível. No nosso trabalho, tinha uma colega que ela usava batom vermelho, né? E aí ela bebia água e ficava aquela marca. E um dia a gente determinou, olha, faz o seguinte, toda vez que tiver com batom vermelho, a fulana vai lavar, porque ela é a única que usa o batom vermelho e ela suja todos os copos. Então, determinamos isso. O que aconteceu? Ela nunca mais usou batom vermelho, porque quando ela viu que ela sujava muitos copos e que dava trabalho, porque o batom era bom e ficava grudado no copo, o que ela fazia? Gente, eu não quero, não vou lavar não. Então, abre mão. Então, a vida é assim. Quando a gente estuda a doutrina espírita, é a ficha cair. Olha, se eu sujar, eu tenho que lavar. Se eu desarrumar, então, se eu bagunçar o meu corpo, se eu desrespeitar, eu vou ter que dar conta. Então, nós somos isso. Esse espírito individualizado, que já teve várias reencarnações, vários corpos, e toda vez que a gente chega na Terra, pela reencarnação com um corpo, nós somos essa alma. Então, as duas ideias perversas que maltratam a humanidade e que, se a gente não raciocinar, a gente vai ser levado de roldão, é o materialismo, que tudo acaba, tudo é isso aqui e depois acaba, ou o determinismo. Olha, aconteceu porque tinha que acontecer. E estudando a doutrina espírita, quando a gente estuda o livro Céu e Inferno, aqui tem o estudo do Céu e Inferno. Céu e Inferno são vários depoimentos dos espíritos, narrando, contando detalhes para a gente. Por que nasceu, como é que foi a passagem. Tem um caso de um menino que ele era doente mental. E ele estava no corpo doente mental, sem interagir com ninguém. O Allan Kardec, com os médiuns, evoca aquele espírito. O rapazinho estava encarnado. Então, o corpo dele, né, estava danificado, o cérebro, mas ali estava um espírito, aquela alma, habitando aquele corpo. E o Kardec evoca, o espírito sai do corpo, através de um médium, é perguntado para ele sobre o seu corpo. E ele diz, é necessário esse meu corpo, porque é um grande aprendizado para mim. E lá no livro Céu e Inferno, ele dá os detalhes, mostrando para a gente que, mesmo num corpo que esteja fisicamente, materialmente com algum problema, o espírito encarnado, que é aquela alma, ele tudo sabe, ele tudo vê, ele tudo percebe, e ele reencarnou para progredir. Então, que a gente aproveite os estudos, que a gente aproveite que nós temos um grande tesouro, que é a doutrina espírita, que nos dá suporte para a gente compreender a nossa reencarnação e evoluir. Muita paz. Agradecemos a nossa Berenice, que ela retorne mais vezes. Vamos pedir aos médios que ocupem seus lugares para aplicar o passe.
Senhor Jesus, Mestre amoroso e bom, te pedimos mais uma vez, Senhor, que nos ajude, envolvendo os médiuns na tua luz, na tua paz, no teu amor, que eles possam doar suas melhores energias e nós que vamos receber possamos também aproveitar bem esse momento, Senhor. Que seja em nome de Deus, em teu nome, em nome do guia espiritual de cada médium, que possamos iniciar o passe na nossa casa. Graças a Deus. Que o doce Mestre Jesus nos envolva. A gente pode começar a nossa reflexão hoje pensando nos falsos profetas, né? Bem, é relevante a gente pensar que como a gente pode observar quem são os falsos profetas? São aqueles que detêm o conhecimento, né? Mas que mesmo tendo conhecimento, né, não praticam, né? Tem aqueles também que muito falam, né? Mas são palavras que vão sendo jogadas ali, né? E a gente tem que observar o conteúdo. A gente tem a oportunidade do estudo, né? O estudo nos liberta, muitas vezes, da falta dessa compreensão, né? A gente pode detectar as palavras quando elas são fora da lei, né? Às vezes a pessoa está ali vestida como uma pessoa que é culta, que ela é conhecedora da lei, porém, né, basta a gente observar, às vezes, pequenas 2 palavras, ela já distorce, né, o que a lei de Deus nos traz. E o que a gente precisa? A gente precisa pensar, né, como Jesus veio aqui. Ele veio vestido com as melhores roupas. Ele andava quais as companhias que ele andava? Ele fazia questão de falar para aqueles poderosos, né? Não, né? Porque na realidade a pessoa que ela tem o conhecimento do bem e ela quer praticar o bem, ela vai se desfazendo dos males, né? Então, o orgulho, a vaidade, não pode estar. Um profeta, ele não pode ter o dom da palavra, a palavra do bem, a palavra do Cristo, né? Se ele se vestir de orgulho para falar, né? E a gente ainda tem que ter um critério aí de observação, né? Porque se a gente está na doutrina espírita e a gente já começa a estudar, a gente tem que se observar, porque muita gente às vezes chega até a gente, né, para perguntar alguma coisa e até para ter a gente de exemplo. E aí, será que nós estamos sendo esse falso profeta? Eu tenho que me observar. Eu já conheço a lei? Se eu não conheço tanto, eu tenho que estudar mais um pouquinho. Mas se eu já conheço, será que eu estou agindo conforme, né, a lei de Deus? Será que eu estou servindo para que o outro possa me observar e achar legal aquele comportamento? O falso profeta é esse, né, que às vezes conhece muito e pratica pouco, né? Mas quer se mostrar o quê? Né? Porque a vaidade e o orgulho é muito grande, então ele quer se mostrar o culto, o conhecedor, né, da palavra, mesmo que às vezes distorcendo. Como isso é grave, né? Porque se eu me observo, né, e vou considerar essas possibilidades, eu vejo o quanto eu estou juntando, né, de males para a minha próxima encarnação. Né? Porque se eu estou agindo dessa forma, eu estou sendo um falso profeta,
não só outras pessoas vão me apontar, mas eu mesmo, né? Quando eu desencarnar, eu vou ver o quanto eu falei e não fiz, né? Quanto eu tentei me mostrar ser aquilo e eu não era. Então, a gente precisa estudar para que a gente possa falar daquilo que a gente está entendendo e mostrar o que é verdadeiramente a palavra de Deus, né? O que Jesus tentou mostrar para a gente, né? Tentou trazer para a gente o que seria um verdadeiro profeta, né? Aquele que fala a palavra de Deus, a palavra que vai levar a gente ao progredir, né? Não é aquilo que vai ser a nossa derrocada. Que o Mestre Jesus nos abençoe a todos. São como nós, não fazemos o que queremos, também seguimos regras. As ordens vêm do mais alto, do Cristo. Amigos e irmãos, mais alto do Cristo. Vamos novamente voltar nossos pensamentos para Jesus. Senhor Jesus, Mestre amoroso e bom, nós te agradecemos, Senhor, por todos os benefícios que recebemos na tarde de hoje, nesta casa de amor que nos acolhe, que nos ajuda. Te agradecemos e te pedimos que leve-nos para casa, sob a tua proteção, sob o teu amparo. Que o teu amor possa envolver a todos nós, agora e sempre. Que seja em nome de Deus, em teu nome, Jesus, em nome do altivo e da coluna espiritual diretora da nossa casa, que possamos dar por encerrado a nossa reunião da tarde de hoje. Graças a Deus. CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor.